Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Eu quase derrubei o microfone. A nossa aula de língua portuguesa para trabalharmos mais uma parte da língua portuguesa que está lá na sintaxe, lá na gramática você encontra essa parte lá na sintaxe, que é o início das relações sintáticas. Num primeiro momento, a gente viu predicação verbal e entendeu como é que funcionam as relações do verbo e os elementos que o cercam. Agora a gente vai começar a aprofundar um pouco mais essa relação, para entender como acontece essa relação do verbo, mas relacionando tudo isso daí com questões sintáticas, que é essa relação. Lembra? Morfologia é quem ele é, sintaxe é o que ele faz. Então a gente vai pegar todas essas classes de palavras para entender o que elas fazem e verificar isso em períodos. É isso aí, em períodos, combinado? Então pega o seu material, é hora de montar caderno, é hora de escrever. Vou abrir a telinha aí para você, ó. A gente vai falar sobre o nosso... Vai lá, filho de Deus, sobre o nosso período simples. Ele não quer ir, Brasil, foi. Sobre o nosso período simples. Olha aqui, vamos lá. E eu já vou começar aqui, ó, explicando para você o que é um período simples. Primeira coisa que a gente tem que saber, quando fala desse tal de período simples, vamos pegar uma caneta aqui, pegar essa pretinha aqui. Quando a gente fala de período simples, tenho que lembrar que o que ele é? O período simples, ele é formado por um verbo ou perífrase verbal. Já vou dizer, a perífrase verbal é a mesma coisa que a locução verbal. Vamos colocar aqui um exemplo para você entender. Então, eu tenho, por exemplo, João fez a tarefa. Então, neste caso aqui, eu tenho um verbo, ou a perífrase verbal. João tinha feito a tarefa. Seja a primeira, seja a segunda construção, o que nós temos aqui é justamente um período simples. Então, o período simples é esse formado, vamos pegar aqui a caneta vermelha agora. É esse formado, ó, por um verbo ou então por essa perífrase verbal, que é essa construção com mais de um verbo. A chamada, a famosa locução verbal. Período é isso, beleza? Então, quando a gente está pensando nesse período simples, como ele está tratando aqui, que é formado por esse único verbo, a gente vai estabelecer uma relação do verbo com os elementos que o acompanham, porque a gente vai trabalhar com análise sintática. Então, volta para cá. Vamos pensar na primeira coisa mais importante aqui, quando a gente vai analisar. Primeira coisa é encontrar o verbo, porque a gente vai encontrar justamente para saber quem ele é, né? Segunda coisa, perguntar. Opa, vamos perguntar pela ordem, né? Perguntar quem ou o que ao verbo, porque a partir dessa pergunta eu vou ter como resposta o sujeito, né? Então, perguntar quem ou o que é o verbo, porque a partir dessa resposta eu vou ter o nosso sujeito. A partir disso, vamos mudar de tinta de novo, respostinha, terceira perguntinha, terceiro ponto, né? Eita, Brasil, tô apagando tudo aqui. Peraí. Terceiro ponto, fica aí. O terceiro ponto é justamente encontrar sujeito mais predicado mais complementos. E por aí vai. A gente vai analisar justamente essa parte. Por que não quer ficar ali o coisinho? Ficou. Não quer ficar. Tá chateado? Tá do mal? O que que é?
Ah, tá, deixa ele ali, ele não gosta de mim. Bom, o que que a gente vai ter aqui então? Então, primeira coisa, encontrar essa ideia, que é a ideia do verbo, fazer a pergunta quem ou o que para o verbo, ele vai responder sempre o sujeito, e aí você separa sujeito, predicado e outros termos da oração. A análise sintática começa daí. Só que para entender isso daí, eu tenho que reconhecer os termos da oração e saber exatamente o significado de cada um deles, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, de modo bem alongado, bem explicado, com vários exemplos, cada um desses pontos para você. Vamos passar aqui, ó, para a nossa próxima tela. Vamos pensar nessas partes, vamos abrir o nosso slide, partes da constituição de uma oração. Uma oração vai ser formada por algumas partes, que são aqui, ó, os chamados termos da oração. Que termos da oração são esses? Primeiro, são os termos chamados de essenciais. Depois, são os termos chamados integrantes. E, por fim, os termos chamados acessórios, tá? Então, eu vou ter essenciais, integrantes e acessórios. Eu não posso esquecer de uma coisa bem Power Blaster importante aqui, ó. Isso daqui, gente, é uma hierarquia. Então, eu vou ter o quê? Aquele que é o mais importante para aquele que é o menos importante, tá? Por isso que a gente começa sempre falando sobre, por exemplo, sujeito e predicado. Por quê? Porque eu estou falando de termos que são chamados de essenciais, sujeito e predicado. Depois, aí eu passo para complementos e coisas do tipo, mas eu vou partir dessa informação. Começa desse jeito aí, tá? Então, agora que eu já sei quais são as partes, é necessário que você entenda o que cada parte representa. Cada uma dessas construções tem o quê? Quais são os elementos que fazem parte aí? E a gente vai começar, lógico, vamos abrir aqui o nosso slide, pelos nossos termos essenciais. E dentre esses termos essenciais, aquilo que é o mais essencial é o nosso sujeito. E eu vou começar por aquele cara chamado de sujeito simples. Lembra do seguinte, o sujeito simples é aquele que vai apresentar um núcleo, né? Então, eu vou ter aqui um núcleo. Esse núcleo pode ser singular ou plural. E ele pode ser representado por várias classes de palavras. Como assim? Pode ser um pronome, vamos mudar a cor. Pode ser um pronome, pode ser um substantivo. Então, ó, esse núcleo pode ser substantivo, pode ser pronome. Eu tenho a possibilidade de outras classes de palavras fazerem parte aí desse núcleo, de serem a palavra mais importante. Às vezes até um adjetivo, mas esse adjetivo mudou de classe de palavra. Pode ser verbo, vai falar, opa, que tipo de verbo? Verbo na sua forma nominal, tá? Vou até colocar aqui. Dá para ser também verbo na forma nominal, dá para ser isso aí também. Que é aquele amar faz bem ao coração. Quem é o sujeito? Amar, certo? Então, o verbo na forma nominal. Eu tenho vários elementos que podem ser aí núcleo. A ideia central é, o sujeito simples, ele vai apresentar um elemento nuclear. Eu só tenho que cuidar, porque às vezes esse núcleo, ele é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Às vezes esse núcleo, ele é formado por uma estrutura mais complexa. Por exemplo, surgiu em meados, depois eu pontuo tudo, tá? Em meados de 2019, vírgula, uma rara doença, eu acho que é esse finalzinho aqui que não está funcionando. Uma rara doença, é esse pedaço aqui, vou colocar aqui, ó,
coronária, degenerativa, surgiu em meados de 2019 uma rara doença coronária degenerativa, proveniente... Não, uma rara doença, vamos colocar sem essas construções. Surgiu em meados de 2019 uma rara doença coronária degenerativa. Pronto, não preciso de mais. E aí a gente vai analisar isso aqui, vamos pegar até o marca-texto. Surgiu o nosso verbo, certo? Primeira coisa que a gente faz é fazer a pergunta para o verbo. Qual que é a pergunta que eu faço? Quem ou o que? Vamos pegar esse azulzinho aqui. Eu faço a pergunta quem ou o que para o verbo. Ô, caneta. Quem ou o que para o verbo. A primeira resposta sempre vai ser o sujeito. Olha lá, quem é o sujeito? Uma rara doença coronária degenerativa. Então, tudo isso daqui é o meu sujeito. Oh, não tá, você está vendo de longe, né? Deixa eu abrir aqui para você. Tudo isso daqui é o meu sujeito, certo? Só que o que eu vou ter aqui como elemento nuclear, aquilo que é mais importante? Surgiu, ó, o quê? Doença, certo? Este daqui é o meu núcleo, doença é o meu núcleo. Embora todas as outras estruturas, todos os outros elementos, marca-texto, aqui ó, uma rara coronária e degenerativa, embora todos esses outros elementos, eles façam parte aí desse sujeito, mas eles não são a palavra mais importante, percebeu? Isso daqui é uma estrutura muito comum de bancas colocarem. Como? Colocar um verbo que é intransitivo, aquilo que surgiu, colocar um verbo intransitivo e depois dele colocar o sujeito. Porque faz com que você pense que aquilo que vem depois não é o sujeito, mas o objeto do verbo. E aí você se engana, porque é justamente o que ele é. Ele é o sujeito e não o objeto. Então, o que você tem? Simplesmente um posicionamento trocado. Aquilo que surge, surge, ponto final. Você só vai ter um posicionamento trocado, o sujeito está sendo colocado ali depois. Então, não perca a cabeça aqui. Lembre-se sempre do seguinte, a primeira pergunta que o verbo responde vai te indicar sempre quem é o sujeito, tá? Não está na ordem direta, está na ordem indireta. E aí, quando está nessa ordem indireta, muita gente confunde, troca. Beleza. Só que você vai pensar, sujeito simples então é fácil. Não. Sujeito simples é simples só. Vou até antecipar. Qual é o tipo de sujeito que mais cai em prova? É o sujeito simples. Por quê? Por causa dessas possibilidades. Ele pode ter várias palavras ligadas aí a ele e dificultar o seu encontro ali, o entendimento. Beleza? Então tá, vamos seguir em frente. Vamos falar do nosso próximo tipo de sujeito. Vamos abrir a telinha aí para você. Vamos falar, caneta, cadê essa aqui, ó? Vamos falar, peguei marca-texto, é caneta. Vamos falar do nosso sujeito composto. Sujeito composto. Sujeito composto, ele vai ter o quê? Mais de um núcleo. Mais de um núcleo. E aí você tem que se lembrar que esse núcleo também, ele pode ser formado no singular ou ele pode ser no plural, as palavras que o compõem, tá? Eu posso ter, por exemplo, não estou dizendo que ele é sujeito composto e o verbo vai estar no singular, não. Estou dizendo a você que ele pode ser formado por duas palavras no singular. Maria, ou melhor, né? A casa e o apartamento estão à venda. Então, eu tenho casa e apartamento. Tenho duas palavras no singular. Então, eu posso ter o núcleo formado por elementos enumerados no singular. Só que aí a representação, a conjugação do verbo, óbvio que vai ser no plural. A gente sabe disso, tá? Então, eu posso ter. Da mesma forma, pode ser formado ali por verbo. Vamos colocar aqui, ó. Cadê? Vou pegar outra corzinha de caneta.
ele pode ser representado, né? Vamos dizer assim. Ele pode ser representado, o que é mais comum, por substantivo. Ele pode ser por pronome. Não vou colocar o mais, não, senão vai ficar ruim. Pode ser por pronome. Pode ser também por verbo na forma nominal. Nominal. A gente pode ter muitas possibilidades aqui, mas a ideia permanece a mesma. A mesma do sujeito simples, sim, eu só vou olhar e perceber que eu vou ter um conectivo ali, eu vou ter mais do que um elemento nuclear, eu vou ter mais informações que fazem parte desse núcleo do nosso sujeito. E da mesma forma, ele pode ser colocado depois. Vamos colocar aqui uma estrutura em que aparece essa ordem inversa aí para você entender. Com o nosso sujeito composto. Vou pegar outra caneta, outra cor de caneta, vou pegar esse azulzinho aqui, ó. Vamos pensar da seguinte forma. Como eu coloquei já, morreu, você sabe que esse verbo é intransitivo. Aí a banca faz o quê? Ela coloca coisas aleatórias ali no meio. Morreu na tarde de segunda-feira, tô apelando, né? Morreu na tarde de segunda-feira o homem julgado pela polícia, fica acento, pela Polícia Federal. Não é a polícia que vai julgar, né? Ah, mas você entendeu. Morreu na tarde de segunda-feira o homem julgado pela Polícia Federal e o seu acompanhante no crime cometido. Então, olha só, aqui eu tenho uma estrutura que tá aqui no meio, ó, só para atrapalhar, tanto que eu posso até tirar, ó, que não vai ter problema. Na tarde de segunda-feira, tá aqui só ocupando espaço, né? E aí, caneta, vou pegar vermelha. E aí, eu tenho o verbo morreu. Faço a pergunta, quem? Ou o que, né? Se for coisa, a nossa resposta. Mas esse caso é pessoa. Quem morreu? O homem julgado pela Polícia Federal e o seu acompanhante, no crime cometido. Então, ó, eu tenho aqui um conectivo, porque morreu o homem e o seu acompanhante. Então, duas pessoas. Aí você vai me perguntar, professora, mas esse verbo está no singular. Por qual razão? Regra de concordância do sujeito composto, pós-posto ao verbo. Então, ele concorda com o mais próximo. O mais próximo aqui era uma palavra, ó, se ele tem que concordar com a palavra está no singular ou no plural, o mais próximo aqui é uma palavra no singular. Por essa razão, morreu aqui está no singular. Mas eu poderia colocar morreram, professora? Claro que poderia colocar, tá? Claro que poderia colocar. Mas, enfim, o que é que a gente vai ter nessa construção aqui? Um verbo no singular. E, ó, eu já vou até te dizer, já vou até te antecipar que isso acontece muito, isso acontece com frequência, a banca quer te confundir, aí ela vai dizer que o sujeito é homem e acompanhante é sei lá, é um complemento, um é sujeito, outro é complemento, a banca vai querer enfiar goela abaixo alguma coisa. Não. Cuidado com essas construções, tanto de sujeito simples quanto de sujeito composto. São as construções que a banca mais gosta de trazer, que as bancas mais gostam de trazer questões, por causa dessa possibilidade de inversão, por causa da possibilidade de trocar a ordem desses elementos. E aí, trocando a ordem dos elementos, você se confunde.
Antes, depois, mas é plural, é singular, e agora? Então, cuidado com esse tipo de questão. Lembre-se sempre, é mais comum que nós tenhamos o sujeito e o sujeito simples ou composto colocado na ordem direta. É comum, porque a gente fala, inclusive, assim. Mas eu não posso descreditar da possibilidade, tirar o crédito da possibilidade de colocar no depois, de colocar esse sujeito depois, para confundir mais. Então, ó, fique ligado. O que você precisa saber aqui para não ser abordado, melhor, né? Para você não cair no erro. O que você precisa saber aqui? Você tem que lembrar da predicação verbal. Isso, tem que lembrar da predicação verbal. Lembrando da predicação verbal, aí você já sabe se aquele verbo precisa ou não de complemento. Percebeu por que predicação verbal tá antes? Porque para chegar aqui, eu tenho que conhecer o verbo, saber se ele pede preposição, se ele não pede, o que ele... ligação, o que ele é. Aí eu consigo responder, aí eu consigo entender a ideia de sujeito. Combinado? Então, esse daqui é o nosso segundo caso, tipo de sujeito. Vamos passar para o nosso próximo caso. Vem para cá, Brasil. O nosso próximo caso, que trata do nosso sujeito. Vem para cá. Sujeito oculto. Vamos pegar o sujeito oculto. Caneta. Que caneta que nós temos aqui? Nenhuma. Por quê? Porque eu sou dessas que não pego a caneta. Sujeito oculto, que também pode ser chamado de elíptico, que também pode ser chamado de desinencial, que também pode ser chamado de implícito. Olha quantos nomes esse cara pode ter, percebeu? Por qual razão? Qual que é a ideia mais importante aqui, ó? Não aparece na oração o sujeito explícito. Então, não aparece na oração o sujeito explícito. Como é que eu vou saber, professora? Como é que eu vou entender? Eu tenho que ficar atento à desinência. A desinência verbal. Ou seja, eu tenho que ficar atento à desinência do verbo. Sabendo a desinência do verbo, a pessoa, aí eu consigo perceber que tipo de sujeito eu tenho ali. Porque tem gente que acaba confundindo sujeito oculto e indeterminado. E eu vou te mostrar bem essa diferença aqui, tá? Então, primeira coisa, eu não vou ter um sujeito explícito colocado ali. Eu sei que o sujeito existe, claro que eu sei, mas eu não sei dizer quem ele é, nome. Eu sei que ele corresponde a uma pessoa. Então, o sujeito oculto, ele corresponde a uma pessoa. Essa é uma informação também importante. Vamos colocar aqui, ó, mudar só a cor. Corresponde a uma pessoa. Você vai falar, é lógico, né? É uma pessoa. Não, não. Mas não é pessoa, tipo, a pessoa tá ali. Não. É pessoa no sentido do pronome. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira ou segunda pessoa do plural. É esse tipo de pessoa que eu tô falando. Então, corresponde a uma pessoa, abre parênteses aí, ó. No caso, um pronome. E aí eu sei que se foi ele que praticou a ação, se fomos nós, se fui eu, pela desinência do verbo eu consigo identificar aí quem é o meu sujeito. Por quê? Porque o verbo vai concordar com esse sujeito. Mas é basicamente isso daí, tá? Basicamente isso daí. Então corresponde a uma pessoa. Quais são as possibilidades então de sujeito oculto? Depois eu apago isso aqui e a gente faz outro aqui, tá? Se preocupa não. Azula, quais são as possibilidades de sujeito oculto? Já falei para você. Eu posso ter primeira, segunda ou terceira pessoa do singular. Eu posso ter... Eita, que saiu um R meio torto. Ou então, eu posso ter primeira ou segunda pessoa... Opa, pessoas não, né?
pessoa do plural. Vou colocar plural. Pessoa singular, pessoa plural. Beleza? Veja só, o que eu não tenho aqui é justamente a terceira pessoa do plural. Por qual razão ela não está aqui? Porque ela vai estar em uma outra categoria de sujeito. Então, eu não posso enquadrar aqui. Então, pela desinência do verbo, eu vou ter primeira, segunda, terceira do singular, primeira ou segunda do plural. Então, o verbo vai me indicar. Comprei, eu. Compraste, tu. Comprou, ele. Compramos, nós. Percebeu? Comprastes, vós. Então, pela terminação, eu sei quem é a pessoa. Mas o eu não sei o nome, mas o ele eu não sei o nome, se é João, se é Maria, se é José, se é Tereza, eu não sei. Mas eu sei a qual pessoa do discurso corresponde. Então, essa é a ideia, tá? Do nosso sujeito oculto. Vamos dar uma olhada num exemplo aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, vamos abrir para você. Porque vou apagar isso daqui. Tá? Tá. E aí eu quero colocar um exemplo aqui para você entender. Eu sei que tem um atalho aqui que apaga tudo, mas eu não sei onde ele está. Ah, eu já sei onde ele está. Ele está aqui. Apagar toda a tinta. Sabia. Bom, o que a gente vai ter aqui? Vamos pegar a caneta de novo. Marca texto não, caneta. Pega aqui um exemplo para você entender. Fizemos a escolha certa dessa vez. Fizemos a escolha certa dessa vez. E aí eu tenho aqui, ó, o nosso verbo, ai, caneta, cor. Fizemos. Pela terminação, eu sei que esse fizemos corresponde ao nós. Então, meu sujeito oculto está aqui. Fizemos, beleza. Então, ele pode ter o quê? Qual posicionamento? Ele pode ter primeira, segunda, terceira, primeira, segunda. Então, no primeiro caso, singular, no segundo caso, plural. Então, fizemos a escolha certa dessa vez. Quem fizemos? Nós fizemos, percebeu? Então, a desinência do verbo vai me indicar, vai me dizer quem é a pessoa que praticou. Mas só essas 5. A sexta pessoa vai estar lá no sujeito indeterminado, que eu vou falar já já para você. Então, fique atento com relação a isso. Agora, tem que tomar cuidado. Por qual razão? Deixa eu abrir aqui. Porque às vezes eu falo de terminação de verbo e você está bisonhando aí com relação à terminação de verbo. Como assim? Como assim, professora? Ó, por exemplo, se fosse assim, nós fizemos a escolha certa dessa vez. Nós fizemos a escolha certa dessa vez. Pronto. Opa, vamos pegar outra cor. Vou pegar esse roxinho. Ó, fizemos. Aí você vai na desinência, né? Opa, quem fizemos a escolha certa dessa vez? Nós. Sujeito oculto nós. Não. Sujeito simples, tá aqui, ó. Nós, neste caso, eu tenho sujeito simples. Percebeu? Nesse caso, meu sujeito é simples, porque aparece aqui o pronome. Neste outro caso, não aparece, por isso que o sujeito é oculto. Então, cuidado, porque às vezes o cara vai direto aqui na desinência, achando que só a desinência já resolve o problema dele, mas não é assim. Não é mesmo, mas não é assim, já sabe que não é assim, combinado? Então, ó, esses 3 tipos de sujeito, que é o sujeito simples, o sujeito composto e o sujeito oculto, são os tipos mais comuns, mais frequentes, que aparecem bastante, tá? Então, fique atento. Nossa aula não acabou, a gente vai dar continuidade aos tipos de sujeito. Não saia daí, por quê? Porque vai continuar.